Boa tarde, comunidade, população criciumalense. Minha saudação aos seguidores do Guia Criciúmal, do portal Diário, né, Jornal Colonial Olá, meus também, amigos, meus amigos. os ouvintes da Rádio Metrópole 89.5, da Rádio Comunitária 104.9. Então, a gente convocou essa coletiva para trazer maiores informações a respeito da fábrica de calçados, da Dili Esportes, precisamente. Né? Vamos recordar um pouco, voltar um pouco ao tempo. Né? Então, com o fechamento da Malu Calçados, em fevereiro de 2023, no aniversário do município, nós anunciamos, então, a vinda da Dili Esportes, uma empresa grande, com tradição no mercado, né? Com muita história, e que havia decidido se instalar em Criciúmal. Por quê? Porque aqui ela fabricava, na época, 3 produtos, né? Com a marca Reebok, Puma e Kappa, e exportava essa produção para os países do Mercosul. Então, eles estão hoje localizados em Novo Hamburgo e no Nordeste brasileiro, tá? Mas aqui a logística, então, seria bastante favorável para a Dili, e por isso, então, eles se instalaram aqui. Nesse período de fevereiro até setembro, eles, então, investiram fortemente na adequação daquele pavilhão que pertence ao município, né, para eles, então, poder montar ali sua linha de produção. Em setembro de 2023, portanto, há 3 anos atrás, a empresa iniciou as atividades. No momento, conta com cerca de 130 funcionários. Tá? Uma empresa, a gente, acima de tudo, quer agradecer a Dili pela escolha do nosso município, pela empresa que ela é, pelo que ela já fez pelo município, pelo que ela continua fazendo. Tá? E é uma empresa extremamente séria, para que vocês tenham uma ideia. Eles nunca tiveram nenhuma reclamatória trabalhista nesses 3 anos. Tá? De tão bem é que os funcionários da empresa se sentem trabalhando nessa empresa. E eles são extremamente responsáveis. Tá? Então, o que aconteceu? Esse mercado aqui do Mercosul, ele praticamente se fechou. Né? Eles não têm mais pedidos, né? Por questões econômicas mesmo, e até um outro componente político, de mudança de política econômica de alguns desses países que antes eram importadores, e, por exemplo, eles agora só têm pedidos na linha de produção até o mês de outubro. Tá? E nesse ramo de atividade de produção de calçados, eles normalmente trabalham com 6 meses de pedidos, né, já assegurados. Tá? Então, a empresa já vinha trabalhando com a possibilidade de encerrar suas atividades aqui em Criciúmal, mas diante da responsabilidade do tipo de pessoa que são os dirigentes e os proprietários da Dili, empresa com muita tradição no mercado. Né? Eles têm um carinho muito grande por Criciúmal, eles têm um carinho enorme por Criciúmal, eles elogiam muito a qualidade da nossa mão de obra. E essa característica do nosso povo, né? Em outros lugares, reclamatória trabalhista, isso cria um desgaste, uma incomodação, um incômodo muito grande, né, para as empresas, e aqui não existe praticamente nada disso. Né? Nosso povo é muito trabalhador. Então, diante disso, eles não gostariam, em hipótese alguma, de encerrar pura e simplesmente aqui as suas atividades. Eles gostariam, então, que eventualmente outra empresa fizesse uma composição com eles para eventualmente dar sequência, né? E com relação aos trabalhadores, e diante até da possibilidade da empresa, dessa outra empresa, vir a contratar inclusive mais funcionários, né? Trabalhar com um contingente ainda maior de trabalhadores do que atualmente a Dili trabalha. Né? A Dili trabalha então com essa faixa de 130, mas lá tem uma capacidade instalada para trabalhar com praticamente o dobro disso ou mais. Né? O prédio, as instalações físicas comportam isso. Muito bem.
Então, o prefeito vem sendo comunicado dessas tratativas, dessa perspectiva de, eventualmente, a DIL sim encerrar suas atividades aqui, né? Mas também ele tem sido, o prefeito, comunicado dessas tratativas que a alta direção da DIL Esportes tem mantido com outras empresas, com outros possíveis interessados. E existem esses outros possíveis interessados, eles existem. Então, o prefeito Nedo convocou essa coletiva porque a gente deu um passo adiante, conversando hoje então com o Fabiano, que é presidente da DIL, o sobrenome dele é Dili, né? Fabiano Dili. Tá? Então, nós na semana que vem devemos nos reunir em Novo Hamburgo, tá? Em data, em dia e horário a ser marcado, ele ainda está verificando a agenda deles. Para vocês terem uma ideia, a DIL hoje tem 6 mil funcionários, entre Novo Hamburgo e o Nordeste brasileiro. Então, é uma empresa muito grande, né? De muita tradição no mercado, de muito respeito no mercado. E eles são muito responsáveis, eles não gostariam de simplesmente fechar as portas, e isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Estamos ainda em agosto, e eles acreditam que daqui até outubro eles conseguem encontrar alguma outra empresa do mesmo ramo, voltada eventualmente para o mercado interno, né, que tem uma característica diferente da DIL, certo? Que produz, inclusive aqui é exclusivamente tênis masculino, né? De repente uma outra empresa que produza artigos, calçados femininos, enfim, eles estão mantendo esses contatos, e já na semana que vem, eu já convidei inclusive o vice-prefeito, porque nas primeiras tratativas lá em Novo Hamburgo, o vice-prefeito Luiz Vermaer esteve junto também. Então convidei que ele também me acompanhasse na semana que vem, onde nós estaremos sentando, então, com a alta administração, não só da DIL, como dessas outras, ou dessa outra empresa, possivelmente interessada em se estabelecer em Criciúmal. E a conversa será, inclusive, da possibilidade do setor público criciumalense aqui, né, do Poder Executivo, inclusive, quem sabe, entrar com algum tipo de contrapartida. A maior demanda que essas empresas contam com o município é, eventualmente, no transporte de trabalhadores. Se for uma empresa que tem uma expectativa de trabalhar com um contingente maior, né, aí, quem sabe, a contrapartida do município teria que ser, e eu sou favorável, a bancar o transporte desses trabalhadores da região, ou quem sabe até mesmo aqui do município de El Soberbio, né, desde que, quem sabe, o município ela faça a travessia desses trabalhadores para nós buscar e levar diariamente, né? A gente sabe que aos poucos o pessoal vai se estabelecendo daí por aqui mesmo, mas isso é um processo um pouco mais demorado, né? Então, é isso que nós temos a dizer à população nesse momento, né? Primeiro, agradecer a DIL, reconhecer a responsabilidade, né, que eles têm tido com o município, já deram um retorno nesses 3 anos imenso para o município, não só com a quantidade de vagas para os trabalhadores, né, quanto isso gira a nossa economia, tá? E tranquilizar também, acima de tudo, os trabalhadores, que se eventualmente houver uma rescisão de contrato mais adiante, né, todos serão integralmente pagos. Ela tem essa tradição, empresa séria, acima de tudo. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com a nossa população, já que há essa apreensão, e nos últimos dias esse assunto então fervilhou um pouco, houve até 4 vereadores que foram lá e até fizeram pedido de informações, então agora a gente está repassando as últimas informações assim, atualizadas para o povo de Criciúmal. Agradecer mais uma vez a todos vocês, da imprensa, que tem esse compromisso de levar a informação, né, que aqui vieram hoje e atenderam a esse nosso pedido dessa coletiva. Fico à disposição para perguntas. Eu ia pedir, prefeito, outubro, então, é o prazo máximo que a DIL segue aqui em Criciúmal. Exatamente, porque eles não têm mais pedidos além de outubro. Então, a gente acredita que há um tempo hábil, né? E a ideia da DIL é entrar em negociação com essa possível outra empresa sem eles retirar nenhum equipamento daqui, tá? De sorte que a outra empresa pode entrar no dia seguinte
né, aproveitando os mesmos trabalhadores, aí iria haver possivelmente apenas uma sucessão, enfim, questão trabalhista daí não é muito a minha área, né, mas ninguém perderia emprego, muito antes pelo contrário, né, e aproveitaria os mesmos equipamentos, aí uma questão, obviamente, comercial entre a DIRI e essa outra possível empresa que viria para cá. Seja assim.